Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da quarta semana da Páscoa, nesse dia 4 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 13, do versículo 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, na comunidade de Jesus não há lugar para prepotências, vaidades. Ele é o Mestre e os discípulos não podem ser mais que ele, nem pretender outro caminho diferente do que ele seguiu. Ao lavar os pés dos apóstolos, Jesus deixou uma lição clara: é maior quem serve a todos. O próprio Jesus afirmou em outra ocasião: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. O caminho que Jesus traçou para nós é o da fraternidade e do serviço, simbolizados na atitude de lavar os pés uns dos outros. Jesus faz dos apóstolos os mensageiros do Altíssimo. Quem os acolher estará acolhendo Cristo e o Pai. Querido irmão, querida irmã, crer em Jesus implica estar continuamente aberto para acolher as manifestações do Senhor, que se dá de muitas maneiras. A sensibilidade é uma porta que se abre para perceber os sinais de Deus no cotidiano. A própria fé se vale da sensibilidade para exercitar um sentir profundo, em que o centro é o Senhor. Jesus, ao longo dos séculos, continua enviando seus mensageiros. Quantas vezes eles estão disfarçados de mendigos, crianças, idosos abandonados, jovens perdidos nos caminhos da autodestruição? Deus não cansa de demonstrar seu amor de infinitas maneiras. O segredo é perceber isto é, ler os sinais, sintonizar com a vontade de Deus e tornar a vida uma intensa manifestação de amor. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia, a fidelidade a Jesus implica a transformação do coração. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, disseste aos teus discípulos: quem receber aquele que eu enviar, está recebendo a mim. Envia-nos para além do nosso pequeno mundo cotidiano. Envia-nos para o meio das pessoas carentes de bens espirituais e materiais. Queremos ser tua presença renovadora junto ao teu povo sofrido. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia desta quinta-feira da quarta semana da Páscoa, nesse dia 4 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 13 a 25, rezar o Salmo responsorial, Salmo 88, o texto de João, capítulo 13, do versículo 16 a 20. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha.
João os deixou e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E enquanto na sinagoga em dia de sábado sentaram-se, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se e fez um sinal com a mão e disse: Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território por 450 anos, aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja. Mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, na liturgia de hoje encontramos o apelo ao seguimento e ao testemunho de Jesus ressuscitado. Cada discípulo missionário é um representante de Cristo e deve fazer jus a esse compromisso. Na primeira leitura, vemos Paulo dando continuidade às suas viagens missionárias. Por onde passava, dava seu testemunho, formava lideranças, discípulos e comunidades. No texto de hoje, ele está em Antioquia, depois de ter passado por Pafos e Perge da Panfilha. Em Antioquia, entra na sinagoga em dia de sábado, isto é, o dia sagrado dos judeus. Por isso, o templo repleto de pessoas. Ele recebe a palavra e faz uma exposição apaixonada, resgatando elementos importantes da história de Israel, até chegar à pessoa de Jesus, o descendente de Davi. Mostra com profícua eloquência que Jesus é de fato o Messias que devia vir ao mundo. O testemunho de Paulo é convincente, muitos aderem a Cristo, tornando-se discípulo de Paulo. Assim, a palavra de Deus vai se propagando e ganhando adeptos pelo mundo afora. Paulo tem muito a ensinar à igreja que quer ser missionária. Seus ensinamentos, testemunhos e exemplos mostram como agir diante dos desafios, como perseverar na missão, como formar redes de comunidades. Uma igreja que se coloca a serviço, não estando acima, mas ao lado dos seus fiéis, sendo solidária na luta e na vivência cristã. Jesus lava os pés de seus discípulos, dando um dos exemplos mais marcantes do serviço feito com humildade. A igreja, na pessoa de seus membros, deve ser aquela que está disposta a servir sempre com humildade. Quem vive na igreja, mas não está disposto a servir, não serve para ser cristão. A igreja é lugar de igualdade e ninguém deve se sentir melhor do que o outro. Por essa razão, chamamos a igreja de comunidade. Jesus deixou claro que o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou.
Assim sendo, não podemos achar que somos melhores porque servimos os outros ou porque temos algum cargo ou função na comunidade. Pelo contrário, quanto mais responsabilidades nós tivermos, mais deveremos exercê-las com humildade. Somente servindo na humildade seremos felizes, diz Jesus no Evangelho de hoje. Jesus escolheu e chamou os seus discípulos. Não estamos na igreja por acaso. Ele nos chamou e conhece cada um de nós, sabe das nossas capacidades e das nossas fraquezas. Muitas vezes comemos o pão com ele, isso é, comungamos, mas o traímos com nossas palavras e atitudes, com nossas incoerências e tantos procedimentos que desagradam a Deus. Como diz o texto de hoje, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Somos mal agradecidos, apesar de tudo que ele fez por nós. Essa expressão usada por Jesus lembra um gesto animalesco, um coice de animal. Às vezes agimos sem pensar e nossas atitudes se assemelham à de um animal. Tudo isso é dito para que sejamos mais amorosos com o nosso próximo, mais compreensivos com as falhas humanas e, sobretudo, que não sejamos pessoas que acolhem o seu semelhante, que, a, que, que, sobretudo, sejamos pessoas que acolhem o seu semelhante e a palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, o texto do Evangelho de hoje encerra pedindo que recebamos os enviados de Jesus, seus discípulos missionários. Quando recebemos, somos também recebidos. É uma troca que se dá na missão. Paulo tornou-se um grande missionário porque acolheu e foi acolhido. Sem esse gesto primordial, não é possível levar adiante a palavra de Deus. E encerrando este momento, reze assim comigo, Pai. Confirma-me no seguimento de teu filho e livra-me de ser infiel ao compromisso assumido no batismo e de me pautar pelo projeto de vida do reino. Amém.